Você sabe como gerar uma DARF de lucro na venda de ações? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como calcular o teu lucro na venda de ações, fundos imobiliários, ETFs e afins e como gerar a guia lá no site da Receita Federal. Você investe em bolsa e está lá empolgado com os seus ganhos e por algum motivo acaba tendo que vender alguma ação com lucro. Sendo que ao vender suas ações, se essas ações obtiveram lucro nesse período, você vai precisar fazer o recolhimento do imposto. E aí começa a parte burocrática do negócio. Para a Receita Federal, toda venda com lucro ela é tida como receita tributável. Então, se você vendeu e teve lucro, provavelmente você vai precisar pagar o imposto referente a essa operação. Salvo as exceções dos R$ 20.000 mensais, que se você vender abaixo desse valor, você não precisa fazer o recolhimento. Caso contrário, você está obrigado ali a fazer o recolhimento do imposto. E hoje eu vou te ensinar a fazer o cálculo dessa apuração de imposto e também a gerar a guia de recolhimento. Então, simbora para o vídeo. Bom, no nosso exemplo aqui, eu estou usando a pessoa que comprou fundos imobiliários e no decorrer do ano acabou tendo que vender os fundos e auferiu lucro nesse processo de compra e venda. E aí, aqui no exemplo, a pessoa comprou em diversas datas. A primeira foi em agosto de 2022. E aí ele fez algumas outras compras durante o ano de 22 e 23, totalizando no, no ano um total de 500 cotas de fundo imobiliário ele fez de compra. E aí quando chegou em julho de 23, foi preciso vender essas cotas e ele vendeu as 500 cotas por um total de R$ 50.500, sendo que quando ele comprou por 50.207,50. A Receita Federal tem alguns parâmetros que ela determina para fazer o cálculo na hora de oferir esse lucro, de apurar esse lucro. O primeiro ponto é que ela pede que faça uma média das compras. No caso aqui não vai ser tão necessário porque ele comprou tudo que ele comprou, ele vendeu. Mas se em algum momento você compra determinada quantidade de ativos e vende só parcialmente, você precisa fazer esse custo médio para saber quanto é que equivale aquele valor ali, aquela proporção de venda. Se aqui no caso ele tivesse, ao invés de vendido 500, vendido 450, o que aconteceria? Você precisaria fazer o custo médio de compra com base nesses preços aqui. Você teria que calcular a média dos preços para poder achar o custo médio de compra e aí você poder fazer a oferição do lucro certinho. Se fosse o caso aqui, a gente precisaria achar a média dessas compras aqui, do total. Nunca é pelo valor unitário, sempre é pelo valor total. Você acha a média. Você tem um total de compras, e aí você vai pegar e vai achar a média, quanto é que seria esse valor unitariamente. Então, precisaria pegar os 50.207 e dividir pelo total de cotas. E aí você acharia o valor de R$ 100,42. Esse é o custo médio de compra. Então, a gente precisaria lá, na hora de apurar o lucro, precisaria saber quanto é que equivale, quanto é que dá esse valor aqui de R$ 100,42 vezes 450, porque isso aí seria o nosso custo de compra comparado com o nosso total de venda. Se você vendeu 450, você tem que apurar o custo de 450 cotas, não pode ser das 500, porque aí você estaria cometendo erro comparando totais distintos e você estaria dizendo para a Receita Federal que você vendeu tudo. Bom, mas como não é o nosso caso, eu vou colocar aqui as 500 unidades só para facilitar o cálculo e a gente saber ali como é que funciona na parte mais facilitada do cálculo. Depois, se for interessante, a gente faz um vídeo só apurando esse custo de compra proporcional ao total de vendas. E aí, no caso aqui, a pessoa gastou 50.207,50 para comprar essas 500 cotas e vendeu por 50.500, ou seja, ele teve um lucrozinho aí de 292,50, como está aqui no resumo da tabela. Aqui você tem um ativo, o total de compra, as quantidades compradas,
a média, que aqui já está calculada certa, de R$ 100,42, total de vendas, total de quantidade vendida e a média do valor de venda, restando o saldo de zero. Isso aqui é muito importante que a gente confira para ver se realmente não deu nada errado no nosso cálculo. E aí no final das contas tudo isso deu R$ 2,9250 de lucro. E aí isso aqui é só a nossa base de cálculo, isso aqui não é o valor do imposto que a gente vai pagar. Então, com base nesse valor, a gente vem aqui para a segunda aba da planilha e começa a fazer os cálculos. Aqui eu só repito o ativo comprado, as quantidades e o lucro que teve por ativo. Como aqui só tinha um ativo, a gente facilitou o nosso cálculo, mas se tivesse outros, eu colocaria aqui outras colunas com os nomes dos ativos, o valor de compra, o valor de venda e os lucros ou prejuízos que cada um teve no período, para a gente saber se naquele mês aquele tipo de ativo, ou seja, aquela classe de ativo, no caso fundos imobiliários, deu lucro ou não para essa pessoa. E aí, caso não tivesse dado lucro, a gente registraria para poder, quando for na declaração anual, a gente pegar esse valor e informar lá na declaração que teve esse prejuízo para poder compensar em futuros lucros. Mas como aqui deu um lucro e um lucro não muito alto, é até fácil de fazer o cálculo. Com o lucro em mãos, a gente pega esse valor, diminui os prejuízos que você possa ter tido em outros períodos. Nesse caso aqui, a pessoa não tinha nenhum prejuízo acumulado de períodos anteriores. Então, a base de cálculo do lucro dela, base de cálculo do imposto dela, ficou em 24948, exatamente o que é o lucro do período. Com base nisso, a gente vai aplicar a alíquota de 20% e aí a gente vai encontrar o valor de R$ 49,90 de imposto a pagar. Com essas informações aqui, munido dessas informações, a gente vai lá no site da Receita Federal. Aqui no site da Receita Federal o processo é bem intuitivo, ele é bem simples de ser feito. A primeira coisa que você faz é procurar por preenchimento rápido aqui, que é onde você vai gerar a sua DARF de recolhimento do imposto. Nessa segunda tela aqui você vai preencher as suas informações e daí você vai conseguir gerar o seu imposto. No primeiro campo aqui você coloca o seu CPF, sua data de nascimento e confirma que você é um humano. Continua. Assim que carregar o site, você vai conferir se suas informações estão corretas e também vai colocar o código da Receita para operações que acontecem na Bolsa de Valores. No nosso caso aqui é o 6015, que é justamente ganhos líquidos em operações em bolsa. Você clica nele, confirma, ele vai dar certas informações aqui que não são tão relevantes para a gente. Você vai colocar a data de consolidação, que é a data que você está gerando a sua guia. No nosso caso aqui é dia 25/9, mas isso aqui pouco importa. E o que mais importa é aqui onde tem dizendo período de apuração. E aqui período de apuração você vai colocar um mês em que foi efetuadas as vendas. No nosso caso aqui, como é um exemplo hipotético, eu coloquei como julho de 23. Então, eu vou colocar aqui julho de 23 e confirmar que a operação aconteceu naquele mês. E aí ele já dá para mim a data de vencimento, ou seja, essa DARF aqui já estaria vencida nessa situação hipotética. Isso implicaria dizer que eu vou ter que pagar a DARF com multa e juros para poder ficar aqui com a Receita Federal. E aí nesse campo aqui, o valor principal é justamente onde você vai usar aquele valor que a gente achou lá naquele cálculo, aqueles R$ 49,90, que é o valor da guia de recolhimento, é o valor que você vai pagar de imposto para a Receita Federal. Feito isso, ele vai dar a opção para você calcular a guia. Você clica em calcular, marca aqui essa opção para você poder fazer o download da DARF e clique em emitir DARF. A partir desse momento, ela já vai gerar
uma nova aba no seu navegador e vai dar a opção para você fazer o download da guia direto no seu computador. Feito isso, você já tem a guia para o pagamento do seu imposto. É só clicar aqui e verificar se tudo está em conformidade. E vai ter o seu nome, o seu CPF, o código da Receita, que é para operações como ganhos líquidos em bolsa, o valor, no nosso caso aqui tem multa e juros, e o valor total que você precisa fazer o pagamento. Bom, espero ter deixado claro como é que funciona esse processo burocrático de gerar guia, calcular imposto e fazer todo esse processo para ficar quite com a Receita Federal. Pelo vídeo de hoje é isso. Não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo.